do verso 43 até o verso de número 48. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra do Senhor: Vocês ouviram: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela riqueza dela, pelos ensinamentos tão profundos, tão sérios, ó Pai, e nos ajude para que possamos aplicar tudo aquilo que nós temos ouvido, ó Deus, e aprendido com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Há alguns anos, nos Estados Unidos da América, houve um caso de um serial killer chamado Ridgway. Acho que é isso aí, eu não sou muito bom no inglês, mas eu estou lendo da forma como está escrito. Ridgway, alguma coisa assim. Esse homem, esse caso é chamado o caso de Green River, e de um sociopata ou um psicopata, ou alguns vão chamar no diagnóstico mundial de saúde de um transtorno de personalidade antissocial. Então, essa história fala deste homem, deste sociopata, psicopata, com transtorno de personalidade antissocial, enfim. Um homem que matou mais de 40 mulheres. E esse homem, ele se apresenta diante de um júri popular. E naquele júri popular, muitas pessoas com sangue nos olhos, tomados pela ira, tomados pelo sofrimento que a vida, ou melhor, com que aquele serial killer proporcionou para aquelas pessoas. Muitas delas desejavam que aquele homem tivesse uma morte da mais cruel possível. Uns diziam que ele deveria morrer e ir para o inferno, mas antes que ele deveria sofrer muito, ele deveria padecer por todos os males que ele havia cometido. E aquele homem, como um sociopata ou um psicopata, ele não demonstrava nenhum sentimento, nenhuma emoção. As pessoas tomadas pelo rancor e pela raiva expunham toda a amargura, toda a dor que aquele homem proporcionou pelo fato de tirar a vida de um ente querido deles. E ele simplesmente se encontrava frio diante de toda aquela realidade. Nós, queridos irmãos, chegamos à última antítese deste capítulo de número 5. Nós estamos terminando este capítulo. Ela é a sexta antítese de um sermão belíssimo proferido pelo Senhor Jesus. E Jesus, nessa parte deste texto, ou nesta perícope, ele vai apresentar o resumo dos 10 mandamentos, do Decálogo. E ele vai, então, do resumo, e a gente entende que o Decálogo, as leis, os 10 mandamentos que foram
escritos por Deus e dado a Moisés nas tábuas. Uma primeira tábua apresentava a relação da nossa união com Deus. E aí a gente tem descrito do 1º ao 4º mandamento, é a descrição da relação e da união do homem com Deus. A segunda tábua vem escrito do 5º até o 10º mandamento, onde apresenta a relação em que este homem que tem com Deus, ele também deve se relacionar com o seu próximo. E aqui nós temos uma interpretação equivocada deste grupo chamado escribas e fariseus, que tentam interpretar a Bíblia segundo os seus interesses, segundo as suas conveniências. Vocês percebam, e a gente repetiu algumas vezes, essa frase que se destaca em parte de textos que já compartilhamos anteriormente, o verso de número 43, onde vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, tradição, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E aí, queridos irmãos, essa é a interpretação dos escribas e fariseus. E Jesus, porém, vai dizer: eu, porém, digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Em nenhum texto da palavra de Deus nós encontramos nenhum mandamento que diga que nós devemos amar a si mesmo. Porque o amor a si mesmo, o cuidado consigo mesmo, é algo muito natural, inerente de cada um de nós. Nós cuidamos da nossa vida, nós cuidamos do nosso corpo. Isso é alguma coisa muito natural, nós termos o cuidado conosco mesmo. Mas este texto aqui, de maneira especial, Jesus vai tratar a respeito de alguma coisa e de algum ensinamento extremamente equivocado trazido pelos escribas e fariseus. Interessante que quando o mandamento diz amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo, os escribas e fariseus, eles também entendiam que amar ao próximo era tão somente amar as pessoas que estavam próximas a eles, e não que este próximo estava voltado a uma pessoa distante geograficamente, distante relacionalmente, ou distante por uma separação de incompatibilidade e de relacionamento pessoal com aquela pessoa. Eles então ensinavam isso, mas em nenhum momento na palavra de Deus, nas Escrituras, há a afirmação, a defesa, a legalidade para que se vingue do inimigo, muito pelo contrário. E nós vamos ver textos que falam sobre isso. Olhem, por exemplo, o que diz Levíticos 19, verso 18. Podem nos ajudar aí, os meninos? Levíticos 19, verso 18. Diz assim: não procure vingança, nem guarde a ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós entendemos, queridos irmãos, olhando para este texto de maneira específica, que nós devemos amar a
todas as pessoas. Em hipótese alguma, nós não temos direito, em momento algum, por mais argumentos e por mais ofensas e por mais males que tenham cometido contra você, em hipótese alguma, nós poderemos exercer a vingança. A vingança só pertence a uma pessoa. Essa vingança pertence a Deus. Por isso ele diz: minha é a vingança. Olha o que diz Levíticos 19, verso 33 e 34. Olha o que diz o texto. Pode colocar aí, por gentileza? Não oprimam o estrangeiro que peregrinar na terra de vocês. Tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Amem o estrangeiro como amam vocês mesmos. Vocês então, queridos irmãos, percebem o cuidado já no Antigo Testamento, que este amor, que este cuidado e que esse respeito, ele é com qualquer semelhante, até com o estrangeiro, e não apenas com a nossa parentela, e não apenas com as pessoas que fazem parte do pacto. Não, nós devemos amar e cuidar, e não guardar rancor e ódio, e nem exercer a vingança com nenhuma pessoa. Olha o que diz Êxodo 23, verso 4 e 5. Olha a orientação a respeito do próximo. Êxodo 23, verso 4 e 5. Eu estou lendo o Antigo Testamento para que a gente refute todo o ensinamento equivocado dos escribas e fariseus. Diz assim: se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. Percebam, queridos irmãos, o ensinamento da palavra de Deus nunca foi em odiar o nosso próximo, nunca foi em desejar mal a nenhuma pessoa. Até aquele que é o nosso inimigo, ele vai dizer, se o jumento dele tiver desgarrado, você deveria ajudá-lo. Se ele tivesse atolado, você deveria socorrer aquele jumento daquele que é hipoteticamente o seu inimigo. Isso mostra para nós, queridos irmãos, desde o início, à luz da palavra de Deus, que este ensinamento dos escribas e fariseus era uma perversão da palavra de Deus. É isso que Jesus vai dizer e vai refutar, dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, queridos irmãos, ele chega no seu ministério, e o que Jesus ele encontra? Ele vai encontrar muralhas estabelecidas pelos religiosos do seu tempo, entre judeus, entre gentios, e ele então começa a proclamar o evangelho, trazendo o entendimento, trazendo a libertação. Ele vem para quebrar todas as barreiras, sejam de raça, sejam de etnia, sejam de idade, sejam de sexo, sejam de cor, todas elas caem diante do ministério de Jesus. Jesus não está dizendo que nós devemos ser apaixonados pelos nossos inimigos, até porque eu preciso entender que amor não é sentimento, amor é escolha, paixão sim, ela é sentimento. E aí, queridos irmãos, é até importante que eu queria destacar, isso falei atendendo essa semana, e dizendo o seguinte: nós não somos movidos por sentimentos. A igreja, ela não vive pautada na emoção, porque a emoção, ela
vem e vai. A emoção, ela não se contém com aquilo que ela teve primeiro. Eu sempre preciso viver de algo que me emociona mais. Nós não dependemos de emoção. Por isso que a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, não usam de artifícios e de manipulação para produzir emocionalismo, porque nós não precisamos, queridos irmãos, sermos induzidos, sermos manipulados, porque nós andamos por fé, nós andamos crendo na palavra de Deus. Você não vem para a igreja porque você está feliz, emocionalmente feliz, você vem adorar a Deus. Você não vem para a igreja porque você está triste, você não vem movido pelas suas emoções, você vem movido para adorar a Deus, pelo amor que você tem a Ele, pelo compromisso. Quase que eu ia falar pelo sentimento, né? Mas não pelo sentimento, mas pelo compromisso e pela sua firmeza na palavra de Deus. Irmãos, quem aqui vem sempre para a igreja feliz? Eu vou baixar a mão. Quem já tem vontade de não vir à igreja? Vou baixar a mão, porque eu já tive vontade de não vir. Muitas vezes eu tive vontade de não vir. E infelizmente muitos têm movido as suas vidas a partir de vontade, mas com vontade e sem vontade eu venho para adorar ao meu Deus, porque eu não vivo por meio de sentimentos e de emoções, eu vivo firmado, é na palavra de Deus. É isso que move a nossa vida, queridos irmãos. É importante a gente destacar e mencionar sobre isso, meus amados irmãos. Então, o amor deve ser uma escolha, e Jesus vai nos trazer aqui 2 verbos importantes: amem e orem. Eu preciso que o Espírito Santo toque no meu coração. Eu dependo de uma emoção, não é isso. É cumprir o que a palavra diz. Essa é a orientação, meus amados irmãos. Olhemos para o próprio Senhor Jesus. Se Ele fosse movido por sentimento, Ele não morreria na cruz por mim e por você. Se Ele fosse movido pelo sentimento, Ele estava movido por uma escolha que Ele teve de nos amar, a ponto dele, naquele momento crucial, doloroso da sua vida, Ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, Ele orou por nós. Ele não apenas orou por nós, mas Ele cumpriu todo o seu ministério. Ele nos amou até o fim. 2 verbos aqui, queridos irmãos, 2 imperativos para nós. Quando eu estou falando imperativo, eu estou falando... O que é imperativo? Imperativo é ordem. Imperativo é ordem. Condicional é ser, mas aqui é imperativo. Orem e amem. Então, nós estamos diante deste, se é imperativo e se é ordem, tem escolha? Não tem escolha, queridos irmãos, isso é uma ordem, e é isso que Ele ordena para cada um de nós, que nós devemos orar e amar por todas as pessoas. Olha o que diz o verso 44. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Olha o que continua dizendo o 45. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus.
Entenda, vamos entender este versículo. Nós não devemos orar e amar com segundas intenções para sermos filhos do Pai Celestial. Não, os verdadeiros filhos do Pai Celestial, eles oram e amam. Olha o que diz o verso 45. Na parte B, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Isso a gente chama de graça comum. Ou seja, Deus, Ele por meio da sua graça comum, Ele traz o sol, traz a chuva, tanto para justos, como também para injustos. Vamos ler Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, para a gente entender que para eu ser filho de Deus, eu vou amar e vou orar pelo que me persegue, pelo meu inimigo, não. E eu vou entender olhando Efésios 5, verso 1, que já como filho amado, eu já amo e oro pelo que me persegue. Portanto, sejam imitadores de Deus como filho amado. Quem já é filho amado é imitador de Deus. O Senhor, então, queridos irmãos, está nos ensinando nessa noite a estabelecermos uma relação de amor e de compaixão que devem estar presente em nossas relações. Não é como os escribas e fariseus estavam dizendo, que amar só aquele que estão próximos, ou seja, quem é pai ama o filho, quem é filho ama o pai, quem é esposo ama a esposa. Ele está falando para amar a todos, e não equivocadamente como os escribas e fariseus estavam ensinando, queridos. Há um texto muito interessante para nós refletirmos aqui, e eu quero mencionar sobre ele, para a gente entender essa história. Lá no livro do profeta Jonas, e a gente vai olhar lá esse texto. Podem colocar para mim, Jonas capítulo 4. A partir do verso 6, por favor. Ele vai estar colocando a partir do 6, porque talvez você já conheça essa história. Então vamos ler do 6 ao 11. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas, eu vi o Jonatas ali, falei Jonatas. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, Jonas, dizendo, para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu, é tão razoável a malcriação dele. Ele falou, Deus, é tão razoável que eu quero até morrer. Continua. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer numa noite. Ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu.
E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Até o verso de número 11. Percebam, queridos irmãos, essa história que ilustra e nos ensina e nos traz um aprendizado extremamente importante à luz desse texto que nós acabamos de ler. Pergunta: Jonas tinha motivos para odiar os ninivitas? Como diz lá na outra igreja, sim ou não? Tem uma igreja que fala assim, sim ou não? Então, Jonas tinha motivos para odiar os ninivitas? Sim, muitos motivos ele tinha para odiar os ninivitas. Eles eram inimigos terríveis. Vou te contar a história. Os ninivitas, eles eram tão ruins que nas batalhas, eles venciam as batalhas e eles cortavam as cabeças de todos os soldados que perdiam aquelas batalhas. Para piorar, eles pegavam aqueles soldados ainda vivos, enfincavam os seus corpos em estacas, enfincavam e eles, como soldados vivos, agonizavam cravados os seus corpos naquelas estacas que eram colocadas pelos ninivitas. Jonas tinha motivo, irmãos, para odiar os ninivitas. E o Senhor fala com Jonas: Jonas, vai pregar em Nínive. E Jonas reluta. Você conhece a história, até as crianças conhecem. Ele tenta fugir, ele tenta ir para outro lugar, um grande peixe o engole, depois ele, com muita insistência, relutando, mas atendendo uma ordem de Deus, ele vai pregar. Gente, imagine, o sermão de Jonas era para que tudo desse errado. Ele pregou para que desse tudo errado, para que aqueles homens não mudassem. Gente, mas quando Deus quer fazer, Ele faz. Jonas chegou em Nínive, ele, como diz o irmão José, largou o aço, pregou um sermão: vocês vão ser mortos, vocês serão destruídos, vocês não valem. Então ele mandou pesado mesmo. Sabe o que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram e se converteram ao Senhor. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E aí, o que acontece? Jonas ficou irado, porque ele queria que aqueles homens fossem condenados, aqueles 120 mil pessoas. Ele fica irado com Deus. Deus dá um refrigério para ele, coloca uma planta, a planta cresce de um dia para o outro, e ele descansa diante daquela planta. Depois Deus coloca um verme, come aquela planta, e aquela planta morre. E Jonas fica irado. Ele foi pregar contrariado, ele queria destruição, e aqueles homens são salvos. E agora, Deus tira aquela plantinha onde ele podia descansar, e ele fica irado com Deus. É razoável? E ele fala: sim, é razoável, eu quero a minha morte, porque o Senhor me colocou nesse lugar, e aqui onde eu descansava, o Senhor tirou essa planta. E ele disse: você nem plantou essa planta, você nem fez ela nascer e ela morrer, e você está preocupado com isso. Você tem compaixão de uma planta que você não criou, e você não tem compaixão de 120 mil pessoas que não sabem discernir a esquerda
da direita. Às vezes, queridos irmãos, nós estamos preocupados com a plantinha no nosso jardim que está morrendo. Vamos aplicar isso. Às vezes nós estamos preocupados com as nossas coisas. Nós estamos preocupados com a nossa casa, nós estamos preocupados com o nosso carro, nós estamos preocupados com o nosso conforto, mas o nosso coração não dói por milhares de pessoas que estão morrendo, indo para o inferno. E nós estamos preocupados conosco. E é isso que Deus confronta a vida daquele profeta. Mas vamos lá em Mateus capítulo 5. Agora, do verso 46 e 48, antes, ele vai dizer a respeito do sol e da chuva, revelando o cuidado, a graça comum de Deus a todos os homens. Ele dá o sol, Ele dá a chuva, tanto a justo quanto a injusto, tanto a maus quanto a bons. Queridos irmãos, se Deus que é Deus, Ele abençoa a todos, como nós que somos humanos, achamos que temos o direito de estabelecer a quem nós devemos exercer o bem. Deus exerce para todos, Deus dá a todos, e nós queremos distinguir a quem nós devemos fazer o bem. Não cabe a nós, queridos irmãos, estabelecer muralhas que o próprio Senhor quebrou, e o que Ele nos ordena, meus amados, é que amemos uns aos outros e não segreguemos. Nenhum de nós, irmãos, temos o direito de fazer isso, porque nenhum de nós que estamos presentes daqui neste culto merecemos nada de Deus. Nós não merecíamos estar aqui pelo nosso próprio mérito, queridos irmãos. Nós não temos mérito algum, mas Deus, pela sua graça, Ele nos alcançou. E o que nos distingue, nós, de um ímpio, de um inimigo que você diz que é seu? Se nós somos o que somos, é pela graça de Deus. E o que cabe a cada um de nós é que diz os versos 46 até o verso 48, olha o que diz: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. É esse o ensinamento profundo e rico, meus amados irmãos, que a palavra de Deus nos traz. Que mérito temos de fazer bem a quem está próximo, a quem nos ama? Mérito algum, meus amados irmãos. Eu não estou falando mérito não no sentido de salvação, mas mérito no sentido de graça. Porque se fizermos e sermos assim, nós vamos ser igual aos publicanos, que coletavam impostos, que extorquiam os judeus, uma cobrança, prestando serviço ao Império Romano. Seríamos também tal como os gentios, que eram considerados como cães imundos pelos judeus. Ou seja, se nós procedermos assim, amarmos aqueles que nos amam, estabelecermos relação a quem nos convém, nós estaremos sendo tal como os gentios e os publicanos. É o que a palavra de Deus nos mostra aqui de maneira clara. E que recompensa nós temos? Que mérito no sentido de recompensa nós temos? Nenhum. O que o Senhor, meus amados irmãos, está nos dizendo aqui é que nós não devemos excluir a ninguém.
nós não devemos excluir a ninguém. Mas nós devemos apresentar o Evangelho como ele é. Amar e orar pelos nossos inimigos. E se nós assim procedermos, nós seremos tal como o nosso Pai Celestial é. Somente o Evangelho, somente a palavra de Deus nos ensina o dever de amar o inimigo, de orar pelo que o persegue. É isso que o Senhor requer de nós. Verso 48, finalmente. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, ou o vosso Pai que está no céu. Nós somos chamados à perfeição. É verdade que a perfeição, embora não seja algo que será alcançado por todo crente nesta vida, mas ela deve ser uma busca de cada um de nós, de perseguirmos na nossa carreira cristã, a vivermos uma vida santa, uma vida perfeita, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E devemos ser imitadores de Cristo, pois Ele andou em amor, Ele deu a sua própria vida por nós, quando Ele estava sendo ultrajado, humilhado na cruz, quando Ele bebeu o cálice, quando nós deveríamos beber, quando nós se fizemos inimigos dEle, Ele orou por nós, Ele nos perdoou. E assim, devemos fazer. Esse é o Evangelho de Jesus. Você não tem motivos. Nós não temos motivo para desejar mal para ninguém. Eu termino a minha palavra com um vídeo do pastor Rodrigo, que eu queria mostrar para você a introdução que eu fiz no sermão dessa noite, para que você possa refletir nessa perícope que nós fizemos e a palavra se conclui com a apresentação desse vídeo que nós estaremos apresentando. Lembra que eu falei de vários personagens daquela família que olhavam para aquele homem e julgavam aquele homem e desejavam a morte dele, a destruição dele? Mas teve um homem que demonstrou aquilo que deve ser, que cada um de nós deveremos demonstrar. Por gentileza.